Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Física 3, Eletromagnetismo. Hoje a gente vai ver uma introdução às ondas eletromagnéticas, assunto interessantíssimo e de muitas aplicações. A bibliografia para a aula de hoje, como sempre, é o livro do Halliday, volume 3, o livro do Sadku, de Eletromagnetismo, e o livro do Griffiths, que é um livro um pouquinho mais avançado, mas para a aula de hoje foi da onde eu tirei a maioria do material, tá bom? Tem uma outra bibliografia também espalhada pelos slides, fique atento. Vamos lá? Bom, ondas eletromagnéticas são oscilações dos campos. Que campos? Elétricos e magnéticos. Essas oscilações se autoalimentam mutuamente devido aos acoplamentos dados pelas equações de Faraday e de Ampère. Lembram? Elas relacionam os dois. As ondas eletromagnéticas têm infindáveis comportamentos, características, aplicações, dependendo da frequência. De fato, né? Desde as ondas de rádio até os micro-ondas, a luz, que vai do infravermelho ao ultravioleta, o raio-x, o raio gama, o raio cósmico, tudo isso aqui é onda eletromagnética e cada faixa de frequência apresenta um comportamento distinto, tá bom? Então, à medida que a frequência aumenta, o comprimento da onda vai diminuindo. E essas ondas, portanto, mudam muito de comportamento e apresentam fenômenos de interação entre partículas e ondas de forma cada vez mais distinta, tá bom? A partícula da onda eletromagnética é o fóton e o tratamento corpuscular da onda eletromagnética é importante à medida que a frequência aumenta, certo? Então você não vai tratar a onda de rádio usando fótons, mas se você tentar tratar raios gama só como onda, você não vai conseguir boas respostas, tá bom? Bom, as ondas eletromagnéticas elas emergem das equações de Maxwell. Então por que a gente está vendo isso aqui agora? Porque a gente está no curso de eletromagnetismo, certo? Note, então as ondas eletromagnéticas são resultado de oscilações dos campos elétricos e magnéticos, como a gente já falou. No vácuo, na forma diferencial, a gente está acostumado a usar muito a forma integral para resolver os problemas, né? Mas se você derivar dos dois lados, a lei de Faraday, que é a lei da indução, fica assim, ó. E esse menos aqui é a lei de Lenz, lembra? E a lei de Ampère fica assim no vácuo. No vácuo, o que significa isso no vácuo? Onde não tem carga livre, está faltando o termo do J aqui, lembra? Da corrente. Mas está no vácuo não tem corrente, tá bom? Muito bem, então vamos só supor que não tem. Então, um exemplo de onda eletromagnética com polarização linear, e a gente vai ver isso, o que isso significa daqui a pouco, se propagando na direção Z, tá aqui, ó, desenhado. Então, ó, quando a onda se propaga na direção Z, significa que o campo elétrico, que aqui está representado em setinhas azuis, oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá bom? Bom, é, e ao oscilar, ele oscila de forma perpendicular à direção de propagação, à velocidade da onda. No caso aqui, o E está na direção x. O B vai se propagar de forma perpendicular tanto ao E quanto ao V. Então só sobrou uma direção para ele, né? O Y, certo? E está aqui o B, ó, em vermelho, certo? Então eles vão se propagando, quando os dois são zero, não tem problema, e assim vai, tá bom? Não tem defasagem entre eles, certo? No princípio não no vácuo. Bom, mas como então que elas emergem? Então a gente vai fazer aqui uma quase dedução. Eu vou tentar mostrar o caminho da dedução, mas vou poupar das complicações matemáticas, combinado? Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente começa dessas duas equações, a gente vai usar as duas. E aí a gente vai fazer um truque diferente aqui. A gente vai aplicar o rotacional dos dois lados. Fala, pô, mas já tem um rotacional aqui, não tem problema, aplique de novo. Tem uma identidade matemática que diz que o rotacional do rotacional de um vetor é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano do vetor. Seja ela qualquer vetor. Eu chamei aqui de A porque isso vale tanto para B quanto para E, certo? Se eu fizer isso, e aí usar as equações de que eu sei que não tem carga elétrica, e aí, portanto, pego a lei de Gauss, certo? Tanto elétrica quanto magnética. Elas vão fazer com que esse termo zere, certo ou não? Porque ó, não tem, né, divergente tanto nem de E nem de B, certo? Então, vamos fazer com que esse termo zere. E se eu, depois de fizer isso, substituir uma equação na outra,
o que eu vou encontrar, basicamente, são duas equações com essa cara aqui, ó. Lembrando da aula de ondulatória? Se você não viu, você tem que assistir lá do canal. Isso aqui é tipicamente uma equação de onda, lembra? A equação de onda é assim, ó. Ela significa que o laplaciano de uma certa função é igual a 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado vezes a segunda derivada temporal dessa função. Toda função que tem essa equação, que é solução dessa equação, é uma equação de onda. Então, o que a gente tem aqui são duas equações de onda. Uma para o campo elétrico e uma para o campo magnético, desacoplados, diga-se de passagem, certo? Muito bem. Bom, então, se eu comparar qualquer uma dessas duas equações de onda com a equação de onda genérica, eu posso identificar onde está a velocidade. Ó. 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado é igual ao que está aqui, certo? Então, eu vou igualar os dois. E vale mesmo para essa equação aqui. Ó. E vou descobrir que a velocidade de propagação é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 y0. Então, note, a velocidade de propagação depende do meio e somente do meio. Não é isso? Vamos substituir esses dois valores? Ó, o ε0 e o μ0 no sistema internacional valem essas duas coisas aqui. Ó. Quando eu multiplicar os dois e tirar a raiz quadrada, dá um número muito interessante, 3 vezes 10 oitava, que é basicamente a velocidade da luz no vácuo, certo? Então, note, quando o Maxwell, que foi quem integrou as equações, juntou elas, né, verificou isso é uma conclusão estarrecedora, né? Como diria o livro do Griffiths. Porque o ε0 foi encontrado baseado na permeabilidade de uma rolha. O μ0 foi encontrado fazendo experiências com bobinas. Ninguém estava pensando nada de onda, nada de luz. E de repente, dessas duas constantes que têm a ver com o meio material de campos estáticos, aparece a velocidade da luz, certo? É realmente impressionante. E é uma prova de que, de fato, a luz é uma onda eletromagnética, né? Mas note, então, que se eu mudar para um meio, o μ0 vira μ, o ε0 vira e o que eu vou ter é uma velocidade da luz mais baixa que o c, porque o μ é sempre maior que o μ0 e o ε é sempre maior que o ε0. Quando o μ não é maior, ele é praticamente igual, tá bom? E o ε0 vai corrigir isso, o ε. Então note, né, que a velocidade da luz não depende do referencial, mas depende do meio, sim, tá bom? E isso é uma coisa importante, ela dá origem a quase todos os fenômenos que a gente conhece. Então, como a velocidade da luz muda no meio, então essa mudança provoca diferenças de ângulo, reflexões, refrações e uma série de outros fenômenos. Como, por exemplo, né, a, a refração da luz, que é previsto lá pela lei de Snell, certo ou não? Então, a velocidade da luz dividida pela velocidade da luz no meio, vezes o θ1 aqui, ó, é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no outro meio, vezes o seno θ2. Então ele relaciona a velocidade da luz que incide sobre um meio com a velocidade da luz que se propaga nesse meio novo, com a diferença de ângulo entre eles, e é uma coisa importante, né? É por isso que a gente tem tantos fenômenos ópticos, por isso que o óculos da gente funciona, diga-se de passagem, certo? E as lentes de contato e todos os equipamentos ópticos que a gente conhece. É por isso que qualquer lente funciona. Bom, mas esses fenômenos eles não são exclusivos da luz. Onda de rádio, por exemplo, também sofre refração e reflexão, certo? É por isso que eu preciso pensar, quando eu vou fazer um enlace de rádio ou mesmo uma comunicação Wi-Fi simples, que tipo de barreira eu tenho no caminho. Porque isso pode gerar, por exemplo, uma grande reflexão e não atravessar nada e eu não conseguir propagar a minha onda e meu sinal. Tá bom? Mas de vez em quando eu posso até usar o fato de que ela se reflete para tentar aumentar a banda, fazendo um multipercurso. Bom, mas já que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho sobre as interações da luz. Praticamente todas elas valem para qualquer onda eletromagnética, né? Então, de forma rápida, sem a gente parar muito para deduzir e pensar nas implicações de cada um desses fenômenos, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas então interagem com o meio de diversas formas. Uma delas é a reflexão, que a gente acabou de falar, que ocorre quando a luz incidente, ou seja, que está tentando entrar no meio, atinge um objeto e é devolvida pelo objeto. O objeto não permite que essa luz penetre. Então, superfícies muito lisas, como espelhos, refletem
quase toda a luz incidente. Então a reflexão é isso aqui, ó, certo? A luz está tentando entrar no meio e tem que voltar. Ela não consegue atravessar, não consegue penetrar. A absorção já é um outro fenômeno. Então, na absorção, ocorre quando os fótons da luz incidente atingem os átomos do meio e são absorvidos, certo? Eles são absorvidos por efeito fotoelétrico, por efeito Compton, produção de pares, qualquer coisa. Mas eles são absorvidos pelo meio. E ao serem absorvidos, eles vão acabar virando, no final das contas, vibração desse meio. Essa vibração se propaga na forma de calor e acaba esquentando o meio, certo ou não? Em um outro caso, eu posso aproveitar essa absorção para gerar energia elétrica. Aproveitar o efeito fotoelétrico e não deixar o elétron termalizar antes de transformar isso em corrente elétrica. E aí eu crio uma placa fotovoltaica, tá bom? Um outro fenômeno muito importante, né, é a difração. Então, o que é a difração da luz? É, é a curvatura que acontece com a luz quando ela é obrigada a atravessar uma fenda, um espaço, um trecho muito pequeno. Quando ela faz isso, ela acaba tendo que fazer uma pequena curvatura para fazer isso. Eu não vou mostrar aqui por que isso acontece, mas acontece, certo ou não? Tem a ver com as interações lá dos senos e cossenos das ondas. E isso gera fenômenos muito interessantes, como por exemplo, se eu fizer a luz passar por um obstáculo que é comparável ao seu próprio comprimento de onda, o que emerge dali não é mais uma onda plana que nesse daqui, mas como se eu tivesse uma fonte nova de luz que espalha a luz por todos os ângulos, certo? Coisa muito interessante. Isso é a difração. Às vezes a gente confunde difração, reflexão, refração, por isso que eu estou colocando esses fenômenos todos aqui. Um outro que se parece com a difração, mas não é o espalhamento. Então, o espalhamento ocorre quando a luz ela bate num objeto e se reflete em outras direções, certo? Geralmente num monte de direção. De novo, ela depende do comprimento de onda e do tamanho e estrutura do objeto, certo? Mas isso acontece. Eu posso incidir luz sobre um objeto pequeno e sair luz para tudo quanto é lado, né? Dá meio que para mostrar que o espalhamento e a difração são fenômenos meio que equivalentes. Se você fizer a luz atravessar uma fenda muito pequena, ou fizer a luz incidir sobre um objeto muito pequeno, ela se espalha meio que do mesmo jeito, tá bom? Mas isso é assunto para um outro estudo mais aprofundado, não aqui de Física 3. E a refração é quando a luz muda de meio e por isso muda de velocidade e consequentemente muda de direção, certo? É por causa disso que todas as lentes funcionam e por causa disso que um prisma ou algum outro tipo de material abre e quebra a luz branca nas suas cores, porque a refração acaba dependendo do comprimento de onda. O comprimento de onda é a cor da luz, e aí, pelo comprimento de onda, ele se espalha em ângulos distintos, certo? Tudo bem? Muito bem. Bom, a gente falou bastante sobre o que é onda eletromagnética, que ela emerge das equações de Maxwell, e um pouco como se comporta quando ela está lá no comprimento de onda da luz, certo? Agora, do ponto de vista tecnológico, produzir onda eletromagnética de forma controlada é muito importante para a gente. A gente tem aplicações para tudo quanto é tipo. Mas depende muito da faixa, certo? Então, onda de rádio, que são frequências mais baixas e com momentos de onda grandes, são produzidas por sinais elétricos, que eu injeto numa antena. O que é uma antena? É um condutor que não fecha um circuito, tá bom? Ela pode ser uma antena, portanto, pode ser um pedaço de fio com um lado solto ou ter uma geometria toda sofisticada. Mas se eu quero emitir onda de rádio, eu não consigo usar uma lâmpada, eu preciso de uma antena. À medida que essa frequência vai crescendo, uma antena já não é capaz de fazer isso. Quando eu chego na faixa lá dos micro-ondas, o que eu preciso é de uma coisa que chama-se válvulas. Por exemplo, as válvulas magnetron e válvulas klystron, que estão lá no micro-ondas, no nosso forno, né? E nas fontes de micro-ondas usadas para telecomunicações, tá bom? Enlaces de micro-ondas são muito importantes, inclusive para comunicação via satélite. E aí na faixa da luz, as fontes são aquelas que a gente conhece bastante, né? Lâmpada, LED, radiação térmica em geral, certo? Não, eu esquento um objeto, se eu esquentar o suficiente, eu vejo ele quente, eu vejo ele incandescente, e significa que eu estou produzindo onda eletromagnética na faixa do visível, tá bom? Se eu continuar aumentando a energia,
eu vou precisar de um tubo de raio-x, um acelerador de partículas, tipo aquele que tem no laboratório de luz síncrotron, elemento radioativo, reação nuclear. Tudo isso produz onda eletromagnética, mas com um comprimento de ondas tão pequenos que basicamente são comportamentos corpusculares. Então eu digo que essas são fontes de fótons radioativos. Mas o fóton também é um tipo de onda eletromagnética, tá bom? Só que são fontes de frequência maior. Mas, do ponto de vista físico, as ondas eletromagnéticas são sempre produzidas pela aceleração ou desaceleração de carga elétrica. E isso vale mesmo para um raio cósmico, certo? É a aceleração e desaceleração das cargas elétricas presentes dentro do núcleo que faz ele emitir um raio gama, certo? Senão não emitia. Assim como do elétron da eletrosfera para emitir um raio-x e assim por diante. Tá bom? Então, muito brevemente falando, né? Uma carga elétrica ela é acelerada e desacelerada, e isso causa uma perturbação nesses campos, certo? Porque a carga se deslocando acaba sendo corrente. Quando eu acelero uma carga elétrica, eu produzo perturbação nos dois ao mesmo tempo. E essa perturbação acaba se propagando no espaço. Mas não dá para se aprofundar muito nisso. Não faz sentido dentro dessa aula, tá bom? Ótimo. Então, ó, uma coisa importante das propriedades das ondas é que a natureza delas faz com que elas sejam ondas transversais. Então, se você assistiu a aula de ondulatória, é uma aula só, vai lá, assiste, vale a pena para entender melhor essa daqui. Eu tenho ondas longitudinais, transversais, né? Nesse caso, são ondas transversais. O que significa isso? Significa que a oscilação do campo elétrico e do campo magnético é sempre perpendicular à velocidade de propagação, tá bom? Isso isso é devido basicamente a como funciona a equação de Faraday e a lei de Ampère. E essas duas também obrigam o E e o B a serem perpendiculares entre si, justamente pela essa cara que tem essas equações. Eu tenho um rotacional aqui que vai resultar num vetor que é perpendicular ao E, e uma derivada temporal que não muda a direção do B. Então, eu obrigatoriamente tenho aqui um vetor perpendicular a E e que é paralelo ao B. Então não tem jeito, certo? Não, o B vai ser perpendicular a E, tá bom? Bom, outra consideração importante é que a velocidade dessas ondas, incluindo a luz, não depende do referencial, só do meio. Então, basicamente, foi a descoberta da velocidade da luz, que pelas equações de Maxwell não deveria depender do referencial, só do meio, levou à descoberta da relatividade especial, que foi documentada lá pelo Albert Einstein, certo? Em substituição às transformações de Galileu e a relatividade galileana. A realidade galileana é aquela que diz que se eu estou a 100 km por hora e um outro objeto está a 50 km por hora, eu vou ver aquele objeto a só 50. Ou se eu estou a 100 e o outro objeto está a 100, eu vou ver ele parado. É aquela que funciona na cinemática do dia a dia. No entanto, para velocidades muito elevadas, é preciso fazer uma correção a essa cinemática. Então dá uma olhada, ó. A transformação do tempo, na relatividade de Galileu, o tempo é absoluto, não importa o referencial, o tempo é igual. Nas transformações de Lorentz da relatividade, não. O tempo de um objeto que se move é igual a um certo gama vezes o tempo menos a velocidade do objeto dividido pela luz ao quadrado vezes a posição do objeto, certo? Então, e esse gama é uma razão entre as velocidades, certo? É a velocidade dividida pela velocidade da luz ao quadrado, 1 menos raiz. Essa conta toda faz com que se a velocidade for pequena, o gama vale 1, certo? Porque essa conta aqui dá muito pequena, ao quadrado ela dá muito menor ainda, 1 menos isso dá basicamente 1. Mas quando a velocidade vai se aproximando da velocidade da luz, esse cara vai ficando perto de zero e o gama estoura lá no infinito. Se a velocidade da luz, se você tentar fazer o V igual a C, o gama dá infinito. E também o espaço se transforma, né? Tudo bem? O que acontece então, de fato, é que os espaços se contraem ou se dilatam e o tempo se contrai ou se dilata dependendo do referencial. Tá bom? Maravilha. Bom, uma propriedade importante também das ondas eletromagnéticas, especialmente do ponto de vista tecnológico, é a sua polarização. O que significa isso? Ó, como a
onda eletromagnética é feita por campos elétricos e magnéticos, e esses são vetores, a polarização tem a ver com a direção do campo elétrico em que ela se compõe. Então, quando eu mostrei aquela figurinha para vocês agora há pouco, ou quando eu olho um sistema como esse, eu vejo que a, o campo elétrico, por exemplo, dentro de uma onda eletromagnética, pode ser representado desse jeito. É um campo que oscila, com cara de onda, que tem uma amplitude e numa certa direção. Ó, isso significa que o vetor campo elétrico aumenta e diminui à medida que esse cosseno aumenta e diminui, mas ele está sempre na direção y. Ele não fica mudando de direção, nesse caso. Então, a gente diz isso aqui é uma polarização linear. Ele está alinhado a uma linha, e nesse caso é a própria linha AY. Podia ser uma linha com um certo ângulo em relação aos cartesianos, não tem problema, tá bom? Isso é uma polarização linear. Mas esse não é o único tipo de polarização que existe. De fato, as ondas eletromagnéticas tendem a não ter polarização linear. Elas só tem quando a gente força isso. O caso mais comum é que as ondas terem uma polarização circular ou elíptica. O que significa isso? Significa que o meu campo elétrico é composto por um pedacinho de Y e um pedacinho de Z, e esses dois pedaços têm fases distintas. Como eles têm fases distintas, eu não vou ter simplesmente um vetor desalinhado. Eu vou ter um vetor cujo ângulo de desalinhamento em relação aos eixos muda com o tempo. Ele depende do tempo. Ou seja, o vetor campo elétrico vai mudando de direção ao longo do tempo e ao longo da propagação da onda. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo disso, certo? Ó, basicamente é isso que vai acontecendo com o campo elétrico e o magnético se a minha onda eletromagnética tiver um campo elétrico dado por essa equação aqui, ó. Tá vendo? O campo elétrico vai girando e o B, que é perpendicular, ele gira junto. E ela vai se propagando e girando. Se propagando e girando, não tem problema nenhum com isso, certo? Ela ainda assim vai se propagar numa direção perpendicular a esses dois, que no caso, o que é perpendicular a esses dois eixos aqui? O eixo aqui das transparências, certo? Tudo bem? Ó, via de regra, um fóton único sempre tem posição girante, ou horária ou anti-horária, tá bom? Bom, mas isso são só mais algumas implicações, né, do que a gente tem das ondas. A polaridade é importante porque é o campo elétrico que vai excitar a antena, por exemplo, na hora da recepção do sinal. Se eu desalinhar o campo com a antena, a polarização do campo com a polarização da antena, a minha recepção fica baixíssima, eu praticamente não pego nada. Se eu alinhar, eu pego muito. Então, o ganho do sistema depende muito da polarização da onda, tá bom? Bom, uma outra coisa importante é que as equações de Maxwell travam os dois campos. Tanto a sua direção, que a gente já discutiu aqui, que é sempre perpendicular, quanto aos seus módulos, quanto às suas amplitudes, tá bom? Então, ó, de novo uma semi-demonstração aqui, ó. Se você imaginar que você tem um campo elétrico assim, que oscila com o tempo, tem uma certa amplitude e está na direção y. E eu tenho um campo B, que tem a sua amplitude também, que oscila no tempo e tem uma direção x. Eu, a princípio, posso substituir os dois aqui na equação de Faraday, ou na de Ampère, se eu quiser, e fazer essa conta, certo? Então, quando eu pegar este vetor e aplicar o rotacional nele, como ele está só na direção y, então eu só vou ter essa derivada x na direção a z e essa derivada z na direção a x, certo? Porque o rotacional, as outras todas vão zerar.
Então, a princípio, esse lado da equação de Faraday vai dar duas componentes para esse vetor EY, desse vetor E aqui. E desse lado aqui, o B está na direção AX, basta derivar temporalmente ele, certo? No entanto, dá uma olhada, ó, nesse caso que a gente está tentando construir, em que o E está na direção Y, o B está na direção X, e portanto a propagação tem que ser na direção Z. E é aqui dentro que aparece a direção de propagação, né? Então, quando eu fizer essa derivada, a derivada na direção, a derivada do E em relação a x também dá zero, certo? E só sobra essa daqui, ó. E ainda bem, né? Porque no final esse cara dá na direção a x e esse dá na direção a x também dá tudo certo. Essa derivada na direção z, o que vai fazer é colocar o k para fora da função de onda do campo elétrico. E essa derivada temporal do b, o que vai fazer é colocar o ômega para fora dessa equação aqui. Tudo bem? Bom, muito bem. Note que eu tenho um sinal negativo aqui. O que eu fiz foi colocar esse sinal negativo desse lado. E aqui o sinal negativo vem do ômega. Então os dois sinais negativos se anulam. E eu posso calcular a relação do B com o E dividindo por ômega aqui, ou dividindo por cada outro lado. Então o que eu vou ter aqui, o B0 é igual a K sobre ômega Y0. Só que K sobre ômega é 1 sobre a velocidade de propagação, né? Ômega sobre K é a velocidade de propagação. Então, o B, por exemplo, é igual a 1 sobre a velocidade da luz naquele meio, dividido pelo epsilon, pelo E, certo? Então, se eu souber a velocidade de propagação e a amplitude do campo, sei lá, 5 volts por metro, eu divido esse 5 volts por metro pela velocidade de propagação e vou encontrar o campo magnético, a amplitude dele, em Tesla. Tudo bem? Bom, eu falei bastante de onda, vamos ver se a gente consegue calcular algumas coisas sobre a onda eletromagnética a partir do seu campo elétrico, tá bom? Isso está aqui no nosso exemplo 1. Então, ó, dado uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, sabendo que o campo elétrico é dado pela seguinte função, essa aqui, tá bom? Cadê ela? Aqui, ó, essa aqui, certo? Então eu tenho 1.94x menos 5.81 t na direção a y em volt por metro e tem um 30 aqui na frente, certo? 30 volts por metro. Então, o que a gente quer? Calcular a frequência da onda, calcular o comando de onda, a velocidade dessa onda e verificar se essa velocidade está dentro do esperado, a direção de oscilação do E, a direção de oscilação do B, a direção de propagação da onda e a amplitude. Dá para descobrir isso tudo só sabendo o campo elétrico. Se eu conseguir medir o campo elétrico da onda eletromagnética, eu tiro todas as informações. E não são contas muito complicadas. Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo? Para calcular a frequência e o número de onda, né, o K, eu preciso lembrar da função de onda generalizada. Então lembra, né, a minha função de onda generalizada está lá na aula de ondas. Essa aqui, certo? Enquanto S é o vetor posição, K é o número de onda, daqui, ó, e tem um produto escalar aqui, ômega é a frequência angular, T é o tempo, e F é uma função qualquer, no caso, a nossa função aqui é um cosseno, certo? Bom, então, se eu comparar essa função com essa daqui, eu vou ver que o ômega é aquilo que multiplica o tempo. Portanto, o ômega dessa função é 5,81 Então, a velocidade angular dessa onda é essa daqui. E se eu quiser calcular a frequência, basta lembrar que a frequência é ômega sobre 2π, certo? Que ômega é 2πf, né? Então, eu divido isso aqui por 2π e tenho a frequência, 9,25 10 a sétima. Ou seja, eu tenho uma onda de frequência relativamente alta, 92,5 MHz. Mas isso não é muito alto para uma onda eletromagnética, não, né? Um link de comunicação via satélite é 15 GHz. As nossas redes Wi-Fi são de 2,4 GB, 5 GHz. Então isso aqui é uma onda de rádio. É típica de um rádio FM, por exemplo. Certo? 92,5 MHz. Né? Tudo bem? Ótimo. Além disso, né, desse lado aqui, eu sei que esse produto escalar vai dar 1,94x. Ora, se um produto escalar dá 1,94x, então isso, e o S é o vetor posição genérico, ó, ele é sempre assim, x na direção a x, y na direção a y, z na direção a z.
O único jeito de eu ter 1.94x é que o k seja 1.94 só na direção a x. Que é que eu vou fazer o produto escalar entre um e outro e esses termos vão cancelar, certo? Então, o meu k tem que ser puramente na direção a x e vale 1.94. Lembra que a unidade do k é metro a menos 1, porque quando eu multiplico por x em metros dá um negócio adimensional, certo? Agora, tendo k, eu consigo calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda é 2π sobre k. Então, o meu comprimento de onda vai dar 3,24 metros. Lembra que eu falei que essa aqui não era uma onda de frequência muito alta? De fato, ó, ela dá um comprimento de onda grande, ó, 3 metros de comprimento de onda. Pô. Então eu tenho 3 metros de espaço de ar aqui para que eu complete uma oscilação, né? Imagina se a luz usa 3 metros. Não usa, certo? Esse comprimento de onda aqui tem implicação, né, no dimensionamento da antena. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho lá no finzinho da aula, tá bom? Bom, para calcular a velocidade da onda, eu vou usar uma das seguintes expressões aqui, ó. Então, a velocidade de propagação é lambda_f ou a velocidade de propagação é ômega sobre k. Qualquer uma das duas funciona. Eu vou tentar essa aqui. Tanto que eu consigo deduzir uma da outra, certo? E como as duas têm uma relação com π, o π cancela aqui. Então eu vou usar que a velocidade de propagação é ômega sobre k. Eu conheço ômega, conheço k, divido um pelo outro e, que legal, deu de novo a velocidade da luz, certo? Então, de fato, é uma onda eletromagnética se propagando aí no espaço. A direção de oscilação do E é só verificar por inspeção, né? O E tem uma onda se propagando na direção x, mas ele oscila na direção y, certo? Então o E é um vetor na direção y, ou seja, uma polarização linear aqui. A direção de propagação da onda é a direção do k. Então a gente já viu que ele está na direção x, certo? Essa também é por inspeção. E a direção de oscilação do B deve ser tal que o B é perpendicular ao E e o B também é perpendicular ao K. Como o E está na direção Y e o K na direção X, só sobra a direção Z para o B, certo? Então o B está na direção Z, com certeza. E qual o tamanho da amplitude dele? Bom, a gente viu, né, que eu posso descobrir isso usando uma relação simples da velocidade da luz naquele meio, que nesse caso a gente já descobriu é ômega sobre k é 3/10. Então o B vai ser o E, a amplitude do E, que é 30 volts por metro, dividido por 3/10, e isso vai acabar me levando a um B de 10 a menos 7 Tesla, tá bom? Pequenininho, né, perto do campo, mas tudo bem, porque o B é menorzinho mesmo. O Tesla é uma verdade muito grande, tá bom? Note que aqui eu fiz a conta usando o resultado direto. Mas eu poderia partir da função do campo elétrico e resolver a lei de Faraday. Faço rotacional, depois integro. A gente vai ver no finzinho dessa aula, pelo menos eu vou colocar aqui a transparência, como fazer isso usando o Wolfram Alpha, usando uma ferramenta computacional. Tá bom? Bom, a gente resolveu aquele primeiro exemplo, mas tem uma coisa importante, né? Quanta energia tem na onda eletromagnética, né? Quanta energia um roteador meu espalha pelo espaço? Quanta energia tem aquela luz que incide numa placa fotovoltaica e gera energia? Quanta energia eu tenho para aquecer alguma coisa usando luz solar? Então, quanta energia tem numa onda eletromagnética? Essa é uma questão importante, certo? Porque as ondas, em geral, transportam energia. E a onda eletromagnética não é diferente. Então, uma forma comum de calcular essa energia é usando a definição de Poynting, do vetor de Poynting. Então, quem é o vetor de Poynting? Ele representa a densidade de fluxo de energia. Então, tomem cuidado com essa representação, mas depois a gente vai sacar isso pela unidade. Ou seja, a N dá a energia por unidade de área e unidade de tempo, porque ele é um fluxo, então é por unidade de tempo, e ele é uma densidade, então é por unidade de área da energia. Só que ele é calculado de uma forma bem simples. O S é o campo E rotacional com o campo H. Então, note, tinha que ter um rotacional aqui, né? Porque a energia se propaga numa direção perpendicular a esses dois, né? Porque o H está na direção do B. Então, se ela se propaga numa direção perpendicular a esses dois, o único jeito de eu achar a direção de propagação da energia era com o rotacional mesmo, certo? Que é perpendicular a ambos. Agora, se eu não quiser trabalhar com H, então troca o H por B sobre μ, e aí você reescreve o vetor de Poynting assim, se você achar mais conveniente, tá bom?
Então, o S é um vetor, e quando eu calculo ele, eu acabo descobrindo a direção de propagação da onda e da energia por consequência. Então, vamos pensar numa placa fotovoltaica, por exemplo, ó, que está recebendo energia solar. O vetor de point vai indicar a energia por metro quadrado de placa e por tempo em que ela ficou exposta, por segundo, que a placa recebe. Então, eu pego uma placa de 3 metros quadrados, que fica recebendo uma onda eletromagnética por 10 segundos, quanta energia foi depositada ali? O vetor de point responde, certo? Mas é claro, né? Que eu tenho um problema de ângulo aqui, tá bom? Não posso esquecer, né? Bom, então se eu comparar com a potência gerada pela placa, eu consigo até calcular a eficiência dela, né? Quanta energia entrou na placa, quanta energia ela entregou, quanto que virou calor, tá bom? E o mesmo se aplica a uma antena parabólica, recebendo um sinal de satélite. Eu sei quanta energia da antena do satélite chega na minha antena parabólica e sei quanta energia tem de saída ali. Bom, se eu souber a área da antena e quanto tempo ela ficou sendo irradiada pela energia que vem do satélite, eu consigo saber a eficiência da antena, certo? Que é muito menor que uma placa fotovoltaica, diga de passagem. Então vamos fazer um exemplo sobre isso, tá bom? Ó, dada essa onda eletromagnética aqui, ó, do exemplo anterior, em que a gente já viu, né, que a amplitude do campo é 0,1 microtesla, né, 10 a menos 7 Tesla. Então, vamos calcular o vetor de Poynting, calcular o valor médio dele, e aí para uma antena plana de 2 metros quadrados de área posicionada no eixo X, ou seja, está perpendicular a esse eixo, vamos calcular a potência dessa onda sobre a antena, tá bom? E aí, sabendo a eficiência absoluta da antena, vamos calcular a potência de saída da antena. Tudo bem? Muito bem. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai usar a definição do vetor de Poynting, né? Então o vetor de Poynting é o produto vetorial do E por H ou μ0 E cross B. Eu estou assumindo que a coisa está no vácuo, que ela está no ar, então eles são semelhantes, certo? Lembra como faz produto vetorial? É com o determinante dessa matrizinha aqui, ó. Eu escrevo as três componentes, escrevo os componentes do primeiro vetor, ó, e escrevo as componentes do segundo vetor e faço o produto. Mas eu tenho que lembrar que o meu campo elétrico só tem o EY. Esse daqui é zero e esse daqui é zero, porque eles só oscilam na direção Y. E que o B só tem na direção Z. Então esse aqui é zero, esse aqui é zero, e ele só tem componente na direção BZ. Então esse determinante vai ficar bem mais fácil, vai ficar assim, certo? E essa conta vai dar um monte de zeros. O único que não vai dar zero é esse aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, certo? Muito bem. Então o meu vetor S vai estar na direção AX, como a gente já sabia, olhando para cá, né? A direção de propagação é o x. 1 sobre μ0, certo? 30 vezes 0,1 dá 3. Esse cosseno é igual nos dois casos, ó. Então vai aparecer um cosseno ao quadrado aqui. Cuidado, não vai escrever cosseno, hein? Micro. Só que aí eu tenho que ver que unidade que eu estou trabalhando, certo ou não? Quando eu faço o produto de volt por metro por Tesla, vai sair joule por metro quadrado por segundo. Tá bom? Maravilha. Agora eu preciso calcular o valor médio desse cara. E aí tem uma complicação matemática aqui maior do que calcular só um produto vetorial. Veja, o valor médio de qualquer coisa, por definição, de uma variável contínua, não é uma soma. A gente está acostumado a calcular a média de valores, né? A média desses três números, eu somo os 3 dividido por 3. Mas quando eu tenho uma grandeza contínua, que nem o S, a média vem da integral. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso integrar o S e dividir pelo tempo que eu integrei. Então eu vou integrar o S ao longo de todo um período de oscilação da onda e dividir pelo período. Eu posso fazer em dois períodos, 3, 20, 30? Posso, mas não vai me dar nada, certo? Maravilha. Então o valor médio do vetor de Poynting vai dar o 3 sobre μ0, que estava aqui, ó, 1 sobre o período da onda, integral de 0 até o período, do cosseno ao quadrado dt, certo? Ora, e aí eu posso colocar o vetor e a unidade para fora da integral já.
Olha, eu tenho uma integral de cosseno ao quadrado. Essa não é uma integral tão difícil de demonstrar, você encontra no livro de cálculo como é que eu demonstro, né? Você precisa fazer aquela integral por partes e girando ela, volta para a primeira integral e você acaba encontrando. Mas, em vez de resolver a integral, vamos pegar o resultado dela, tá bom? Ó, a integral de 0 a t do cosseno quadrado de ômega t, dt, é o período sobre 2, certo? Lembrando que o ômega aqui tem que ser 2π sobre o período, certo? Para dar certinho, tá bom? Certo? Então, essa é uma integral muito usada, por exemplo, em eletrônica analógica, para calcular potência entregue por SCRs, triacs e assim por diante, certo? Mas você não precisa acreditar em mim, não. Você pode acreditar no Wolfram Alpha. Por que que a gente não confere usando lá, em vez de pegar o nível de cálculo, né? São duas alternativas. Eu vou pegar aqui o Wolfram Alpha e vou digitar isso aqui, ó. Abre lá o site do Wolfram e digita isso aqui lá no prompt de comando. Integral, cosseno, chapeuzinho 2, papapá, from. Quando você fizer isso, mas veja que eu já troquei o ômega por 2π sobre t, hein? Senão ele não vai saber fazer. From 0 a t, ele já vai dizer que o que você está fazendo é essa integral aqui e o resultado é t sobre 2. Tá bom? Então, apesar dessa integral ser complicadona, o resultado dela é bem simplesinho, tá vendo? É t sobre 2. Então, quando eu voltar para cá, para aquela minha integral chata do cosseno quadrado desse monte de gente, o que eu vou ter de fato é só o período sobre 2. Isso tudo aqui não tem importância nenhuma. A única importância que isso aqui tem é que este cara aqui é ômega sobre 2π, certo? Isso, é 2π sobre ômega. Tá bom? Então, perfeito. Ó. Agora, note que eu tô com o t para fora aqui. Ó. Então, eu não preciso nem saber o período. Porque quando eu integrar, vai aparecer 1 sobre t vezes t sobre 2. Então, a única coisa que este valor médio provoca é uma divisão por 2. Tá bom? Então, eu tenho lá uma senoide, ou uma cossenoide, de amplitude 20. Quanto que é o valor médio? 10. Tá bom? Perfeito. Olha só. Então, feito isso, eu consegui descobrir quanto que é a, a média do vetor de Poynting, né? Tem um micro aqui que veio do microtesla do campo magnético, mas tem um μ0 que também é 10 a menos 7. Então eu vou expor esses números aqui, ó. Vou colocar o 3 micro em cima, o 2 que sobrou daqui, o 4π 10 a menos 7 daqui, e o resto não muda, né? A unidade e o sentido do vetor, e vai encontrar 1,19 Joule direto. Cancelou tudo essas 10 a menos 6 com 10 a menos 7, tá bom? Então uma onda eletromagnética que tem 30 volts por metro de campo elétrico vai ter 1,19 Joule por metro quadrado segundo, certo? Maravilha, agora com esse valor médio, eu consigo calcular a potência que incide, ou seja, a energia pelo tempo, multiplicando pela área. Eu sei a área da minha antena, é 2 metros quadrados, certo? E como a antena está na direção x, agora esse cara não vai mais ser um vetor médio, mas sim um escalar. Então eu vou multiplicar 1,19 por 2 e vai dar 2,38 watts. Com um ganho absoluto de 0,1, então a potência que vai sair da antena, né, é de 0,238 watts. Uma antena de ganho absoluto de 0,1 é uma antena muito eficiente, hein? Muito eficiente. Tá bom? Tudo bem? Bom, por fim, então eu queria fazer alguns pequenos comentários com vocês, bem brevemente, tá bom? A aula já está longa. Ó, na faixa de frequência das ondas de rádio, o emissor e o receptor são antenas, certo? Estudar antena é um ramo muito amplo e complexo da engenharia, certo? Tem estudo de antena até hoje. De certo modo, antenas são como espelhos, se você parar para pensar. Eles são capazes de refletir e concentrar as ondas eletromagnéticas, tá bom? Mas do ponto de vista de projeto e utilização da antena, o ganho da antena vai depender muito da onda, da frequência e da polarização da própria antena. A relação entre o comprimento da antena e o comprimento de onda é uma coisa importante. Eu não posso usar uma onda muito pequena como receptor de uma onda que tem um comprimento enorme. A minha eficiência, o ganho da minha antena é muito pequeno.
certo ou não? Mas a gente usa esse nome mesmo, ganho, tá bom? Tipicamente, o ganho dessas antenas é medido nessa grandeza aqui, ó, decibéis I. Então, o ganho em decibéis I é 10 vezes o log do ganho absoluto. Então, o ganho absoluto que a gente usou lá, por exemplo, 0,1, se eu quisesse o ganho em dBi, eu teria que fazer essa conta aí, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, se você pegar o manual daquela anteninha Wi-Fi que a gente tem em desktops, ela vai te mostrar o ganho em dBi dela aqui, ó, tá vendo? O ganho em dBi, tá bom? E vai dizer que o mínimo é menos 29,7, o máximo é menos 11,2. Note que são números negativos. Por quê? Porque eu estou tirando um log, significa que o ganho absoluto é sempre menor do que 1. Ainda bem, né? Essa antena não é amplificada, não tem como aumentar o sinal, tá bom? Uma coisa importante é que a antena não é isotrópica, certo ou não? Se você incidir uma onda nesse sentido da antena e uma onda nesse sentido da antena, o comportamento vai ser muito distinto, certo? Então, uma onda incidindo nessa direção vai ter esse ganho aqui, ó. Essa linha externa do gráfico está dizendo o ganho dela. Note, é um ganho bem mais elevado do que a da linha interna aqui, ó. E basicamente é isotrópico. Aí sim, ó, qualquer ângulo de incidência está dando basicamente o mesmo resultado. Tudo bem? Por quê? Porque quando eu incido a onda assim, o campo elétrico oscila desse jeito e consegue pegar as cargas desse condutor e acelerar e desacelerar, acelerar, desacelerar e transformar isso aqui em corrente elétrica que vai para cá. Certo? Agora, quando eu incido o campo elétrico assim, puxa, o campo elétrico está aqui, ó. E aí, como é que eu faço? Pô, eu vou excitar uma quantidade muito pequena, certo? Se eu tentar girar esse campo para descobrir, eu vou ter umas faixas bem engraçadas de eficiência da onda, da antena, quer dizer, certo? Mas toda antena é representada por esse gráfico que indica qual é a eficiência dela, usando essa grandeza que a gente chama de ganho, em função do ângulo de incidência das ondas. Como essa é uma antena para 2.4 GHz, então aqui está só em função da frequência fixa. Mas geralmente pela frequência também eu vou ter uma variação de ganho da antena, tá bom? E geralmente, né, o ganho que eu faço não é absoluto. Ele é pensando num emissor isotrópico. Mas são só conhecimentos para caso você dê de cara com um manual de antena, você não fique tão perdido. Mas não é uma aula de antenas, é só um pequeno drops aqui, combinado? Muito bem. Então, dado isso, eu acho que vocês estão em condições de fazer o exercício completo, tá bom? Então, dado esses dois campos, já estou dando de bandeja o B, vocês poderiam calcular se quisessem. Vamos calcular basicamente tudo que a gente calculou aqui sobre ondas e campos elétricos e magnéticos, tá bom? Bom, aqui está o que eu prometi, né? Se você quiser calcular a amplitude do campo magnético a partir do elétrico e verificar que é esse vetor mesmo, você pode fazer isso no Wolfram, tá bom? O comando para calcular o rotacional chama curl. E aí você usa o curl, coloca o vetor aqui que ele vai dar a resposta do rotacional. Tá aqui, ó. Tá vendo? Na direção z, diga-se de passagem, né? Ó. Direção x, y e z. E depois você pega essa função aqui, da direção z, e faz uma integral no tempo, certo? Porque o que eu preciso para calcular o b é integrar dos dois lados no tempo aqui, ó. Então o b vai ser a integral do rotacional, com sinal negativo. Quando eu fizer menos a integral tralalá, eu vou ter basicamente aquele 1 10 a menos 7 que a gente concluiu e todo aquele cosseno que a gente sabe que se mantém, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham achado a aula de hoje produtiva, porque é uma aula muito importante. Aprender e entender o básico sobre ondas eletromagnéticas, tá bom? Até mais e bons estudos.